O pai da Asuna, Shozou Yuki, trabalha na empresa de tecnologia Rect Inc., na qual conhecemos como Recto. Porém, Sugou Nobuyuki trabalha na Recto Progress e... RTC Progress. RTC na dublagem? Na Light Novel da Panini, vemos a grafia RECT. Mas afinal, como que um nome pode dar tanto problema? Bem, no mangá de Fairy Tail traduzido pela Panini e lançado antes mesmo do anime lá no Japão, temos a escrita RCT, tanto em diálogos como na caixa do halo. Porém, na Light Novel da mesma empresa, em nenhum momento o nome é grafado desse jeito, já que na Light Novel não existe diferença na escrita da empresa do pai da Asuna e da subsidiária que Sugou trabalha, sendo que em ambos os casos a pronúncia é a mesma. Recto. Recto Progress. Logo, a declaração de Kawahara que Recto é RCT para subsidiárias fica um pouco estranho se isso foi realmente uma escolha estética das adaptações ou apenas um erro que ele tentou salvar. Um engano bem comum que o anime e Light Novel de Sword Online podem ter gerado através de sua paleta de cores é qual a verdadeira cor dos cabelos de Asuna, já que o tom lembra um pouco o laranja de Orihime, com muitos acreditando que a personagem é ruiva. Porém, Riki Kawahara descreve eles como castanhos, com isso sendo provado em algumas outras artes que não são desenhadas pelo Abek. Em 27 de maio de 2013 foi lançado Sword Art Online Comic Anthology, uma coletânea de histórias de Sao desenhadas e roteirizadas por artistas diversos. Ô doido, essas histórias não são canônicas não, tá? Isso não tá valendo pra história. Não vai confundir mangá de comédia com a Light Novel. Isso daqui não tem nada a ver com a história principal dos personagens. É só histórias cômicas feitas por diversão pra você ler e acabou. Dentre elas temos O Segredo de Asuna, que mostra cerca de uma semana após o casamento dela com o Kirito, onde o espadachim negro percebe que sua esposa está agindo de forma estranha. Descobrimos ao final que ela estava reunindo os itens necessários para fazer um bolo de casamento para eles. E eis que você me pergunta, qual era o sabor do bolo? Bolo de morango. Você sabia dessa do terceiro episódio de Sword Art Online e do filme Ordinal Scale? Relaxa, cara. Por que você tá tão preocupado assim? Isso é só um jogo. A cena onde Kirito luta com um chefe do tipo Canis Lupus guarda uma conexão com a primeira temporada. Helclin. Acontece que Riki Kawahara revelou no Behind the Scenes de Ordinal Scale que esse boss é o boss do andar onde Klein e seus amigos estavam farmando lá no terceiro episódio da primeira temporada do anime da TV. Hã? E aí, Kirito? Continuem farmando aí, pessoal! Beleza. Cara, faz um tempão que eu não te vejo. O que você tá fazendo? Subindo de nível na madruga? O primeiro episódio de Sword Art Online trouxe vários detalhes interessantes de direção e adaptação. Dentre eles, na cena onde Kirito tenta convencer Klein a eles saírem da cidade dos começos, por um momento vemos a câmera se posicionando dentro de um edifício, onde ambos os personagens são vistos através de uma janela. Mas quando o Kirito percebe que teria que seguir seu caminho sozinho, ele vai em direção a outra janela, com esse pilar sendo uma separação metafórica e literal de ambos os personagens, com Clay indo em direção à direita, a luz, seus amigos e a cidade dos começos, e Kirito à esquerda para Horunka, sombras e solidão do caminho do Bitter. O dia 6/11 de 2022 marca o início do Sword Art Online, mas você já se perguntou quantos anos os personagens tinham nessa data? O professor Shigemura tinha 45, Kikuoka tem 32, Egil tem 27, Gabriel Miller tem 24, Klein tem 22, Eiji, Len e Yuna tem 16, Sat, Liz, Asuna e o Shasha tem 15, Argo e Kirito tem 14, Sugo e Shinon tem 13, e por fim, Aiko, Yuki e Silica tem apenas
12 anos. Existe uma cena em Sword Art Online, episódio 4, que deve ter confundido muita gente. Acontece que a trama desse app se foca em Kirito ajudando a Cílica a ressuscitar a Pina. Porém, descobrimos ao final que Kirito estava atrás da Mão do Titã, uma guilda de jogadores vermelhos. Porém, um de seus membros é um usuário de Dual X, ou seja, 2 machados. Me peguem tudo que ele tem! Algo que quebraria o episódio 9, já que o Kirito é o único a usar dupla empunhadura. Mudando de pato pra ganso, o que foi aquilo lá, hein? Se você não se importa, eu prefiro não dizer. Ah, qual é? Eu nunca tinha visto nada assim! Bem, acontece que isso foi um erro do anime, uma cena original que não existe na Light Novel. Nunca foi descrito um jogador com tal skill de usar 2 machados. Fora que a do Kirito se limita a espadas de uma mão. Nunca seria de usar, sei lá, 2 machados como aqui. Não, isso não existe. Você sabia dessa de Sword Art Online, episódio 9, Demônio de Olhos Azuis? A maior vantagem de usar uma espada de mão é que você pode usar um escudo. Mas o engraçado é que eu nunca vi você usando um. Eu não uso escudo porque ia deixar minha rapieira mais lenta. E tem uma galera que não usa porque acha feio. Mas por que você não usa a espada que mandou a Liz fazer pra você? Muito suspeito. Nesse diálogo aqui podemos ver claramente Asuna citando Liz e a Dark Repulsor, que haviam aparecido lá no episódio 7. Porém, na Light Novel, Asuna apenas se questiona o motivo de Kirito usar espada de uma mão e não usar escudo. Em nenhum momento citando a Liz. Com até o trecho da Dual Blades, o Kirito nunca citando o nome da sua segunda espada. Infelizmente, muitos personagens de Sword Art Online sofreram com a adaptação anime e até mesmo nos mangás, cortando muito de seu desenvolvimento. Por exemplo, no 7º episódio da série animada de 2012, teríamos um trecho onde a Liz teria um sonho. Ela se lembra de um professor da sua época do primário, na qual costumava dar broncas nela quando ela dormia em suas aulas. Descobrimos aqui que ela tinha uma leve paixonite por ele. E a cena termina com o Kirito fazendo exatamente a mesma coisa. Existe um diálogo engraçado no primeiro volume do mangá de Aincrad, que adapta praticamente a primeira metade do volume 1 da Light Novel de Sword Art Online. Acontece que quando Asuna revela que chegou ao máximo com a skill de cozinha, o Kirito chama ela de idiota. Pelo menos em pensamento. Porém, ela rapidamente consegue descobrir isso. Vale citar que isso é baseado em um trecho real da Light Novel, com apenas a adição da Asuna conseguindo saber o julgamento babaca do Kirito. Tanto na novel de Aincrad como no mangá, existe um trecho cortado onde Kirito diria algo interessante para Asuna. Em ambas as versões, logo antes da primeira batalha com Radcliffe, ele afirma que estar ao lado dela era o suficiente, que ele já havia atingido seu objetivo, sendo um dos momentos onde ele deixa mais claro seus sentimentos antes mesmo dos dois ficarem juntos. Um detalhe que passou desapercebido por mim durante anos é que na realidade a Ferreira Liz tem olhos azuis e não na cor rosa lá na Light Novel. Vale citar que por mais que exista uma descrição bem clara, o ilustrador das Light Novels optou por interpretar a personagem do seu próprio jeito. Na cena onde Kayaba faz o pronunciamento oficial a respeito do início do Sword Art Online, na versão mangá de Tamako Nakamura, podemos ver Radcliffe na plateia assistindo. Isso indica que provavelmente a mensagem havia sido pré-gravada, talvez até com respostas padrões feitas enquanto ele começava a assumir o papel de paladino. No episódio 9 da primeira temporada de Sword Art Online, podemos ver uma cena onde a Liz afirma que já sabia que o Kirito tinha Dual Blades. Uma cacetada de espadachins e informantes apareceram na minha casa. Eu vou ter que me mudar, descobrir onde eu moro. Ah, coitado, vamos fazer de conta que não é culpa sua. Você falou que ia ser nosso segredo, mas saiu por aí contando pra todo mundo. Pera, mas
Como que a Lee sabia no anime, sendo que isso nunca foi mostrado? Bem, isso daqui é um exemplo de adaptação. Acontece que essa é uma cena original do anime, já que na novel 1 essa cena não existe. A Liz não está presente aqui, só temos Kirito, Asuna e Egil. A Liz só vai aparecer na novel 2 na sua história própria. A questão é que o anime optou por cortar uma cena no episódio da Liz, onde de fato o Kirito mostraria Dual Blades para ela, e aqui eles adicionaram uma cena que cita justamente isso. Um detalhe da construção do personagem Kirito que temos nas light novels é que ele é um jovem japonês com um visual relativamente andrógeno, algo bastante normal e visto como atraente pelo povo lá da Terra do Sol Nascente. O espadachim negro também afirma que isso fazia com que ele constantemente fosse confundido com uma irmã da Sugo, e olhando para seu primeiro design da light novel, é bem perceptível. A loja de itens está distribuindo isso aqui de graça. Nessa cena aqui temos um corte bem feio. Acontece que esse manual era comercializado por Argo, com ela mesma deixando seus comentários e assinatura na capa. Porém o anime não só cortou esse detalhe, como também toda a participação dela no zeramento do primeiro andar. Um detalhe que poucas pessoas sabem é que o menu roxo da janela de Estácia não é o primeiro da série nessa coloração. Acontece que lá em Aincrad, no Sword Art Online, já tínhamos o menu roxo, como podemos ver claramente nessa arte chibi do Abek. Porém, o anime acabou adaptando para branco e laranja. Quer dizer, isso se você desconsiderar aquele trailer, né? Certa vez, Reki Kawahara nos contou mais sobre a criação dos nomes dos personagens de Sword Art Online, dizendo que ele não se considera muito bom nisso. Mas sabe o que foi que ele disse sobre o nome real do Kirito, Kirigaya Kazuto? Ele surgiu depois do seu nome em Sao, com o mesmo valendo para outros personagens. O Samurai Klein é com certeza um dos personagens mais carismáticos de Sword Art Online, e algo interessante é que seu nome de avatar tem duas histórias de origem, uma para a lore e outra da visão do criador. Essa segunda é uma referência a Klein Bikes, demonstrando o amor de Kawahara pelo ciclismo e, é claro, por motos. Já na lore, Klein teria se baseado na garrafa de Klein, que no original se chama Kurai no Tsubu, sendo esse também uma influência para o nome Tsuboi Ryotaro. Em 2007, Reki Kawahara, sob o nome de Fumio Kunori, lançou a Master Edition 1, The Progressor, sendo essa a primeira publicação independente de Sword Online que trazia uma história até então inédita, sendo essa também o primeiro mangá de Sword Art Online. Na novel 2, aprendemos que o nome do dragão emplumado, Pina, veio da gata que a Yano Keiko tem na vida real, com ela até mesmo aparecendo nos mangás de The Final Promise e também em Girls Ops. Na abertura do jogo Sword Art Online Hollow Realization, podemos ver Kirito na cidade dos começos do Sword Art Origin, a Aincrad. Lá, uma pessoa lhe chama a atenção, uma garota pequena de cabelos curtos com um olhar penetrante, e então ele se questiona se ela era uma NPC. Porém, se você é leitor da Light Novel, já teria a resposta, já que seu cursor é amarelo, característico de NPCs do Sao. Existe um momento que foi cortado da primeira Light Novel de Sword Art Online na adaptação anime de 2012. Mais precisamente no 8º episódio, acontece que no caminho que Kirito e Asuna iriam fazer até a dungeon lá do labirinto do andar 74, eles teriam um pequeno momento de descontração onde eles iam zoar o fato que eles usam roupas bem chamativas, encerrando com o exército aparecendo e ambos tendo que se esconder, como podemos ver nessa arte. Um dos vários detalhes que o anime de Sword Art Online estragou em relação à novel é que a Starburst Stream não é o último combo de ataques aprendido com a Dual Blades. Na realidade existe mais um, e esse é a Eclipse.
Infelizmente ela foi usada em Sword Art Online apenas uma única vez, e até hoje não existe uma versão canon animada dela. Existe um trailer da primeira temporada de Sword Art Online que mostra leves diferenças em relação ao produto final, barra de HP em seu máximo não sendo verde, menus na cor azulada praticamente roxa, e até mesmo esses jogadores tendo nomes e HPs revelados. Feita de pequenos grupos. Alguns desses detalhes são mais acurados com a Light Novel, porém foram alterados para o padrão mais clean que conhecemos hoje em dia. Dentre as várias artes da web novel de Sword Art Online, uma das que chama mais atenção demonstra a luta de Kirito com Glin Eyes. Porém, o que é mais estranho nela é que ela está estilizada como uma página de mangá, sendo que ela foi apenas jogada na home do World Gear. Até então foi a única arte da web novel encontrada nesse estilo, e o mais estranho disso tudo é que ela não pertence a nenhum mangá de Sword Art Online, sendo oficial ou da Material Edition. Deixando todos nós em dúvida, será que um dia existiu, ou ao menos foi cogitado, o web mangá de Aincrad desenhado por Fumio Kunori? O episódio 25 da primeira temporada de Sword Art Online traz um caso curioso de cena original. Aí, Kirito, e o comandante? O que será que aconteceu com ele? Acontece que o momento onde Kirito e Asuna falam sobre o destino de Kayaba Kiriko é na verdade um monólogo na Light Novel. Só pra constar, não é que eu acho que o Sword Art Online tenha copiado Bleach. Na verdade, eu gosto de ambas as séries e faço TikToks de Sword Art Online. Eu só tô querendo comparar duas séries que eu gosto. Só isso, cara. Ainda no arco de Shinigami Substituto, perto do início de Soul Society, enquanto Ichigo treina com Urahara, em um determinado momento, ele cai em um buraco, onde teria que sair de lá nas próximas 72 horas, chegando ao ponto de tentar subir a parede reta correndo. Bem, anos depois vimos em Sword Art Online Kirito e Liz ficando presos no andar 55, justamente no ninho do Field Boss daquele andar, com o Kirito tentando fazer o mesmo que Ichigo, e em ambos os casos os protagonistas caíram de uma forma patética e foram zoados por seus companheiros. Não faz sentido o que ele tá fazendo, mas ele continua tentando subir numa parede praticamente reta. Não me diga. Bobão, você tava tentando correr pela parede. Você sabe que você é esquisitão, né? Tá bom, foi mal aí. Anteriormente em Sword Art Online Brasil. Vale citar que o Nagata cita Nizafleet, que são as montanhas do submundo do norte, onde o dragão Nizhat vem na mitologia nórdica. Em todo esse contexto fica como Portas do Inferno.